Imagine que você tem um armazém gigante. Caminhões de entrega chegam sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O gerente está em pânico, as caixas se acumulam nos corredores, bloqueiam as saídas de emergência e o telhado está com infiltração. Mas ninguém tem tempo de consertar, porque os caminhões nunca param de chegar. Agora pensa, e se você simplesmente fechasse as portas? Pela primeira vez em anos, a equipe de limpeza poderia entrar em ação. As caixas seriam organizadas. O telhado seria reparado. A estrutura inteira seria reformada por dentro. E isso não é uma metáfora motivacional. Isso é exatamente o que acontece com o seu organismo quando você para de comer por um período estratégico. Um protocolo que vem ganhando cada vez mais atenção da ciência e que muitos chamam de OMAD, sigla para One Meal a Day, ou seja, uma refeição por dia. Neste vídeo, vou percorrer com você hora por hora o que se passa dentro do seu corpo ao longo dessas 23 horas de jejum. Não vou falar de dieta da moda, não vou vender milagre. Vou te mostrar a fisiologia real por trás desse processo, porque entender o mecanismo é o que te dá poder sobre ele. Se você quer entender mais sobre como o corpo humano funciona a seu favor, deixa o like agora e se inscreve no canal. A gente publica conteúdo assim toda semana. Horas 0 a 4. A fase de digestão e armazenamento. O relógio começa a contar a partir do momento em que você larga o garfo da sua última refeição. Durante as primeiras 4 horas, o seu sistema digestivo está em pleno funcionamento. O estômago está contraindo e expandindo ritmicamente, quebrando proteínas em aminoácidos e convertendo carboidratos em glicose. Essa glicose entra na corrente sanguínea e quase imediatamente o pâncreas detecta essa elevação e libera insulina em resposta. A insulina é a peça central desse processo. E você precisa entendê-la com profundidade para compreender todo o restante. Pensa na insulina como uma válvula unidirecional. Quando ela está circulando em altos níveis no sangue, a energia entra nas células. Ponto. Ela não sai. Não existe queima de gordura com insulina elevada. Isso é biologicamente impossível. As células de gordura ficam literalmente trancadas, como cofres sem combinação disponível. Nessa fase inicial, o corpo está priorizando o uso imediato da energia disponível. Se houver excesso de glicose, que em uma alimentação moderna quase sempre há, a insulina direciona esse açúcar excedente para o fígado e para os músculos, onde ele é empacotado em uma forma de reserva chamada glicogênio. O glicogênio funciona como a carteira do seu metabolismo. É o dinheiro vivo, de fácil acesso, mas em quantidade limitada. O fígado comporta aproximadamente 100 gramas de glicogênio. Os músculos guardam mais, por volta de 400 gramas, mas esse estoque muscular só pode ser usado localmente. Não volta para o sangue como combustível geral. Nesse intervalo de 0 a 4 horas, você se sente bem, satisfeito, com energia, mas do ponto de vista metabólico, nada extraordinário aconteceu ainda. O corpo está apenas gerenciando o que chegou. Horas 4 a 12. O grande ponto de virada. Agora chegamos ao território onde a maioria das pessoas desiste. Por volta da 6ª ou 8ª hora após a última refeição, o açúcar no sangue começa a se normalizar. A onda de energia proveniente da digestão foi embora. A insulina, aquela gerente ocupadíssima, começa a se retirar. E aí o cérebro dispara um alerta. Esse alerta tem nome: grelina. É o hormônio da fome. Ela sobe e você sente aquele ronco no estômago. Pode aparecer uma leve irritabilidade, uma sensação de que algo está errado, de que você precisa comer agora. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas nunca aprende. Essa sensação não é fome real, é abstinência de combustível fácil. O seu corpo passou anos, talvez décadas, funcionando como um carro de corrida que só conhece gasolina premium. De repente, alguém sugere usar a bateria reserva. O motor trepida, o carro hesita, mas ele não vai desligar. Se você atravessar esse momento sem ceder, algo fascinante começa a acontecer. O fígado percebe que nenhum reabastecimento está chegando de fora e abre o estoque interno. Ele começa a decompor o glicogênio armazenado e libera a glicose de forma gradual e controlada para manter a glicemia estável. Você não está perdendo músculo. Você não está em colapso. Está simplesmente usando as reservas que você mesmo acumulou. Vale mencionar que a grelina, ao contrário do que parece, não sobe de forma constante e infinita. Estudos mostram que ela funciona em ondas. Ela sobe em horários em que o corpo espera comida por condicionamento e depois cai novamente. Ou seja, se você resistir ao pico inicial, a fome diminui sozinha. Isso é treino de percepção corporal, não tortura. Hora 12. A abertura do cofre. Chegando às 12 horas de jejum, as reservas de glicogênio estão se aproximando do esgotamento. O corpo precisa tomar uma decisão: entrar em modo de economia ou abrir o cofre que ficou trancado desde a última refeição.
Como você é uma máquina de sobrevivência construída ao longo de milhões de anos de evolução, projetada para caçar, resistir a períodos de escassez e continuar funcionando, o corpo escolhe abrir o cofre. A insulina cai para o seu nível basal mais baixo. Esse é o gatilho bioquímico que o organismo estava aguardando. Com a insulina fora do caminho, uma enzima chamada lipase, hormônio sensível, é ativada. Ela é a chave que destranca as células de gordura. Triglicerídeos, armazenados no tecido adiposo, começam a ser quebrados em ácidos graxos livres, que são liberados na corrente sanguínea e transportados até as células que precisam de energia. Você deixou de rodar na comida de ontem? Agora está rodando em você mesmo, literalmente no combustível que o seu próprio corpo acumulou. Esse processo tem um nome técnico, lipólise, e ele marca a transição real de um estado alimentado para um estado de jejum metabólico ativo. Pesquisas publicadas em periódicos como o New England Journal of Medicine confirmam que essa janela de 12 horas é um marco fisiológico relevante e que estendê-la amplifica progressivamente os benefícios metabólicos. Horas 14 a 16, a troca de combustível. Entre a 14ª e a 16ª hora, algo que parece paradoxal começa a acontecer. A sensação de fome diminui e a energia aumenta. Como isso é possível? Quando você depende de alimentação externa para funcionar, sua energia é uma montanha russa. Sobe com a refeição, cai quando o açúcar baixa, sobe de novo com o próximo lanche, cai outra vez. O humor segue o mesmo padrão, a concentração também. Quando o corpo migra para a gordura como fonte primária de energia, essa variação desaparece. O fornecimento se torna constante, porque você carrega dezenas de milhares de calorias em reserva. Mesmo pessoas com percentual de gordura corporal baixo têm combustível suficiente para semanas de funcionamento. Mas a parte mais interessante desse processo envolve o cérebro. O cérebro não consegue queimar gordura diretamente. Ele precisa de glicose ou de uma alternativa chamada corpos cetônicos, ou simplesmente cetonas. À medida que os ácidos graxos chegam ao fígado em quantidade crescente, o fígado os converte em cetonas e as libera na corrente sanguínea. E aqui está algo que a maioria das pessoas desconhece. O cérebro prefere cetonas à glicose. Cetonas são um combustível mais eficiente para o tecido cerebral. Elas geram mais energia por molécula com menos resíduos metabólicos, menos estresse oxidativo, menos inflamação celular. Estudos com neuroimagem mostram que regiões do cérebro que utilizam cetonas apresentam maior atividade e menor desgaste ao longo do tempo. Por isso, em torno da 16ª hora, muitas pessoas relatam uma clareza mental que não sentiam há anos. O nevoeiro mental some, o foco se agura. A sensação não é de cansaço, é de alerta renovado. Do ponto de vista evolutivo, isso faz todo sentido. Um ancestral que ficasse letárgico e desorientado com a fome seria eliminado rapidamente. A fome precisa tornar o organismo mais afiado, mais reativo, mais inteligente, porque é exatamente nesses momentos que a caça precisava acontecer. Horas 16 a 18. O mecanismo de renovação celular. Chegamos ao ponto que mais intriga pesquisadores ao redor do mundo. Lembra do armazém da introdução? Aquele que estava sempre cheio demais para ser limpo? Por volta da 18ª hora de jejum, o armazém está vazio há tempo suficiente para que algo extraordinário comece. O gestor interno percebe que nenhuma entrega está chegando, mas a operação precisa continuar. Então ele manda os funcionários vasculharem o próprio armazém em busca de material reaproveitável. Prateleiras quebradas, canos enferrujados, equipamentos defeituosos. Tudo isso é desmontado, fundido e transformado em aço novo e resistente. No organismo, esse processo tem um nome que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, concedido ao biólogo japonês Yoshinori Ohsumi. Autofagia. A palavra vem do grego e significa literalmente comer a si mesmo, mas o mecanismo é muito mais sofisticado do que essa tradução sugere. As células do seu corpo constroem uma membrana ao redor de componentes danificados, mitocôndrias que não funcionam mais com eficiência, proteínas com dobramento incorreto que poderiam se acumular e causar danos neurológicos, fragmentos de vírus ou bactérias que se infiltraram no interior celular. Essa membrana fecha, isola o material e enzimas lisossomais o dissolvem completamente. O resultado são aminoácidos reciclados, matéria-prima reutilizada para construir novas estruturas celulares funcionais. Quando você come ao longo de todo o dia, a autofagia permanece suprimida. A célula está ocupada demais processando a entrada constante de nutrientes para iniciar o processo de limpeza interna. É como tentar limpar a casa enquanto a festa ainda está acontecendo. O jejum estendido até a 18ª hora, e além, é uma das poucas formas conhecidas de ativar esse mecanismo de forma consistente.
restrição calórica severa, exercício de alta intensidade e determinados compostos como a espermidina, presente em alimentos como trigo germinado e queijos envelhecidos, também estimulam a autofagia, mas o jejum permanece como o indutor mais poderoso e acessível. A melhora da aparência da pele relatada por praticantes de jejum prolongado tem base nesse processo. A sensação de que lesões antigas incomodam menos também. O organismo está literalmente removendo detritos acumulados que, com o tempo, contribuem para o envelhecimento celular e para o surgimento de doenças crônicas. Aqui é onde os céticos costumam levantar a objeção mais comum. Mas, se o corpo está se consumindo, ele não vai destruir a musculatura? Essa preocupação é compreensível e é fisiologicamente equivocada. Por volta da 20ª hora de jejum, o organismo libera um hormônio anabólico poderoso como resposta ao estado de baixa insulina e ao estresse metabólico positivo do jejum, o hormônio do crescimento, conhecido pela sigla HGH. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism documentam que, durante o jejum prolongado, os níveis de HGH podem aumentar entre 1.300% e 2.000% acima da linha de base. Esse não é um número exagerado, é o que a literatura científica registra. O HGH age como um escudo protetor ao redor do tecido muscular. Ele sinaliza ao metabolismo que a gordura deve ser utilizada como combustível e que a musculatura deve ser preservada a qualquer custo. A lógica evolutiva é direta. Músculos servem para caçar e sobreviver. Queimá-los quando há gordura disponível seria um erro catastrófico de prioridade biológica. A combinação de HGH elevado com insulina baixa cria uma janela metabólica rara. Normalmente, esses dois estados raramente coexistem. No contexto do jejum prolongado, eles se encontram, e o resultado é um ambiente interno que favorece simultaneamente a preservação da massa magra e a oxidação acelerada do tecido adiposo. Isso explica por que atletas e praticantes de musculação que adotam protocolos de jejum intermitente relatam manutenção ou até ganho de massa muscular, desde que a refeição posterior seja adequada em proteínas e calorias totais. Hora 23. O estado de otimização. Você está se aproximando da janela alimentar. E o que encontra é um organismo completamente diferente daquele que existia 23 horas atrás. A sensibilidade à insulina está no ponto mais alto possível. As células estão como esponjas completamente secas, prontas para absorver nutrientes com uma eficiência que não existia antes do jejum. O sistema digestivo teve quase um dia inteiro de descanso. A inflamação na mucosa intestinal reduziu. As bactérias oportunistas, que dependem de açúcar constante, foram suprimidas, enquanto as cepas bacterianas mais resilientes e benéficas permaneceram. O cérebro está operando com cetonas. O hormônio do crescimento está no pico. As células passaram por um ciclo de autofagia. Você não está enfraquecido, está calibrado. E é exatamente por isso que o que você coloca nessa refeição importa mais do que em qualquer outra circunstância alimentar. Um organismo hipersensível ao estímulo nutricional responde de forma amplificada a tudo que recebe. Se a primeira entrada for uma pizza recheada com refrigerante, o pico glicêmico que se segue será exagerado, a resposta insulínica será desproporcional, e você vai sentir exatamente o oposto do que a fisiologia do jejum construiu: cansaço, inchaço, névoa mental de volta. A refeição precisa ser tratada como material de construção, não como recompensa emocional. Proteína de qualidade primeiro. Ovos, carne bovina, salmão, frango. O organismo está com demanda urgente por aminoácidos para reconstruir as estruturas que a autofagia desmontou. Essa é a janela de reparo muscular real. Gorduras saudáveis em seguida. Abacate, azeite extra virgem, oleaginosas. Como o metabolismo ainda está em modo de oxidação lipídica, a entrada de gordura mantém a maquinaria funcionando sem gerar um pico insulínico brusco. Volume vegetal para micronutrientes. Uma refeição única precisa suprir a demanda diária de potássio, magnésio, vitamina K, folato e dezenas de outros compostos. Vegetais folhosos escuros, brócolis, couve-flor, alimentos fermentados como chucrute ou kefir. Eles fornecem minerais que previnem cãibras, fadiga e disfunção hormonal. Quando a alimentação segue essa lógica, algo curioso acontece. Você satura muito antes do que imagina. A leptina, o hormônio que sinaliza a saciedade, e a grelina voltam a se comunicar de forma correta. Você para de comer quando está nutrido, não apenas quando está fisicamente cheio. A verdade é que ninguém conta. Se você está pensando em testar esse protocolo amanhã, indo diretamente de 6 refeições diárias para uma, precisa saber o que esperar. A primeira semana vai ser difícil.
Não porque o processo seja prejudicial, mas porque o seu metabolismo precisa construir a infraestrutura enzimática necessária para queimar gordura com eficiência. Isso não acontece do dia para a noite. O fígado precisa de tempo para se tornar eficiente na produção de cetonas. As células precisam upregular os receptores para ácidos graxos. Todo esse processo é chamado de flexibilidade metabólica, a capacidade de alternar entre combustíveis conforme a disponibilidade. Nas primeiras tentativas, dores de cabeça, fraqueza e irritabilidade são comuns. Esses sintomas têm uma causa específica. Quando a insulina cai, os rins liberam sódio e água. Você perde eletrólitos rapidamente. A solução é simples. Uma pitada de sal marinho não refinado dissolvida em água durante a janela de jejum pode eliminar esse desconforto em questão de minutos. A estratégia mais inteligente é a progressão gradual. Atrase o café da manhã em 2 horas por alguns dias, depois em 4. Depois, pule-o completamente. Em seguida, atrase o almoço. Deslize a janela alimentar lentamente até consolidar o padrão de uma refeição. Seu organismo vai agradecer pela curva de adaptação respeitada. Uma ressalva importante: jejum prolongado induz uma resposta de estresse no organismo. Para pessoas que já carregam altos níveis de cortisol, seja por privação de sono, trabalho excessivo, problemas de tireoide ou quadros de ansiedade crônica, esse estresse adicional pode ser contraproducente. O contexto individual importa. Esse protocolo é voltado para adultos saudáveis. Não é indicado para gestantes, pessoas em período de amamentação, indivíduos com histórico de transtornos alimentares, ou quem faz uso de medicamentos para diabetes ou pressão arterial sem acompanhamento médico especializado. Vivemos em um ambiente alimentar construído para nos fazer temer a fome. Publicidade, embalagens, aplicativos de delivery, tudo comunica a mesma mensagem. Coma agora, coma sempre, coma mais. Mas a fome não é uma emergência, é um sinal. E como qualquer sinal, você pode aprender a lê-lo com precisão. O protocolo de uma refeição por dia não é sobre privação. É sobre alinhamento com a biologia que você carrega. O ritmo de caçar, alimentar-se e descansar não foi inventado por nenhuma dieta moderna. Ele está gravado na sua fisiologia há centenas de milhares de anos. Quando você dá ao seu organismo o espaço que ele precisa para se autorregular, o que acontece não é sofrimento, é reparo.